líderes grandes vão cair, líderes grandes vão se arrepender, líderes grandes vão perder as suas vidas e serão sepultados. Líderes grandes virão à tona e mostrarão o mal que está enrustido no coração e os objetivos finais do mal para projetar o anticristo. Eu vim compartilhar com vocês mais uma forte revelação para a nação brasileira, e dessa vez foi o apóstolo Alessandro Gregorutti. Ele trouxe essa profecia no ano passado e nesse ano de 2023 já começamos a presenciar esses sinais que foram vaticinados pelo servo de Deus. Eu peço que vocês confiram comigo esse vídeo até o final, porque é uma profecia a nível nacional que envolve a liderança religiosa, liderança política nesse país. Então eu peço que você aprecie essa profecia e, é claro, mais uma vez eu te convido a estar intercedendo pela nação brasileira. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e vamos para mais uma forte revelação aqui no nosso canal. Hoje eu quero trazer para você uma revelação que Deus me deu, espiritual da parte do Senhor. Ela foi testificada espiritualmente 2 vezes diante de Deus e isso fortalece o nosso coração para que nós possamos estar aqui trazendo essa verdade e esse mistério para o coração de cada um de vocês. Eu estava orando ao Senhor e Deus falava grandemente comigo assim: estamos vivendo num momento difícil, que as pessoas acham que muitas vezes estão no final do fundo de poço, mas como se no fundo daquele poço houvesse ainda um tampão, uma tampa, que se abrisse e se afundasse um pouco mais no fundo desse poço. Mas tudo isso seria uma dificuldade, uma luta para que viesse a abrir os olhos das pessoas, para que elas pudessem compreender que no fundo daquele poço, quando eles pensavam que não poderiam mais se afundar, ainda haveria um tampão, que é onde estaria aquela tampa e afundaria mais ainda. Iríamos mais fundo do que o fundo do poço. Então hoje, se nós achamos que com a pandemia chegamos numa dificuldade, numa luta, no fundo do poço e não tem mais como nos afundar, Deus está alertando que nós temos que abrir os olhos, porque os próximos dias, os próximos tempos, os próximos anos, vamos nos afundar mais ainda, porque existe um tampão no fundo deste poço. Isso Deus fala a nível mundial, não só a nível Brasil. E sequencialmente Deus me trouxe um sonho e eu pedi testificação desse sonho para Deus, a interpretação desse sonho para Deus. E o sonho era o seguinte: estava no Brasil, todo mundo alegre, feliz, festejando, como se fosse uma Copa do Mundo. Sabe uma Copa do Mundo? Todo mundo feliz, todo mundo festejando, todo mundo se alegrando. Tava lá o jogador famoso, o Pelé jogando, e todo mundo festejando, feliz, as ruas enfeitadas, e o brasileiro vivendo a sua vida normal, a sua vida feliz, sentando para festejar, curtir, viver a sua vida. E de repente veio um terremoto muito grande, e começou a abalar os prédios, abalar as estruturas, abalar a cidade, abalar o Brasil. E aí todo mundo se surpreendeu. E eu me surpreendi também de ver o terremoto e que todo mundo falava: nossa, nunca vimos isso no Brasil, nunca tinha acontecido isso no Brasil, nunca aconteceu isso no Brasil. O Brasil não é um lugar de terremoto, o Brasil não é um lugar de tremor de terra. E tremeu a terra, abalou tudo, abalou as estruturas, caiu prédio, caiu casa, grande tem sido a ruína. E surpreendeu todo mundo, porque todo mundo estava feliz, contente, festejando, se divertindo, arregalando a carne, pecando, errando. E de repente veio aquele terremoto. E ninguém compreendia, porque nunca houve terremoto assim no Brasil, de abalar as estruturas, cair prédio e casa. E eu acordei naquele sonho e fui orar. Na sequência, depois, numa madrugada. E eu falei: Senhor, o que foi aquele sonho? Para que eu possa interpretar e entender se eu tenho que passar alguma mensagem para o povo brasileiro. E Deus falou para mim grandemente: o povo brasileiro tem que entender, estão pecando, estão errando, se divertindo, regalando as suas carnes. Isso não só do ímpio e do pecador, está falando de apóstolos falsos, pastores falsos, bispos falsos e uma multidão de milhões de crentes falsos. Estão pecando, errando, blasfemando, envergonhando o nome de Deus, fazendo as coisas que não alegram a Deus. E Deus falava grandemente sobre essa tristeza no coração de Deus, que Deus não estava se alegrando disso, e que as pessoas a cada vez mais estavam se afundando nas trevas e nas mãos de Satanás. E eu perguntei para Deus: o que é o terremoto? E Deus fala: não vai ter um terremoto no Brasil, não vai tremer a terra e cair prédio. O terremoto é que o Brasil vai viver nos próximos anos, principalmente em 2023,
um momento que o Brasil nunca viveu. E você vai ver os brasileiros falando nas redes sociais, nos canais de televisão, falando em todos os lugares. Nunca aconteceu isso com o Brasil. Nunca tivemos isso no Brasil. Jamais esperávamos que o Brasil ia viver isso. Jamais esperávamos que o Brasil ia passar isso. Jamais esperávamos que o Brasil ia passar por essa luta, por essa batalha, por essa dificuldade. Jamais visto no Brasil. Jamais se imaginou que isso acontecesse no Brasil. Então, o terremoto no sonho não quer dizer que vai ter um terremoto, abalar prédio, abalar casa e cair tudo. O terremoto era a surpresa das pessoas de viver um terremoto num país que nunca teve. Surpreendeu, nunca aconteceu. É Deus trazendo a revelação que o Brasil, a partir de 2023, vai passar por um momento difícil. Você vai ver os brasileiros dizendo: nunca aconteceu isso, nunca houve isso no Brasil, nunca aconteceu, jamais esperávamos que isso ia acontecer no Brasil. E o Brasil vai passar por uma dificuldade muito grande. No mundo, líderes grandes vão cair, líderes grandes vão se arrepender, líderes grandes vão perder as suas vidas e serão sepultados. Líderes grandes virão à tona e mostrarão o mal que está enrustido no coração e os objetivos finais do mal para projetar o anticristo. E o Brasil vai viver na sua intimidade, na sua particularidade, um grande sofrimento, uma grande dor e um grande movimento daqui para frente. 2023 vai ser um ano de muita dificuldade, muita luta, muita batalha. 2023 vai ser um ano que o Brasil vai viver coisas que os brasileiros vão falar, grave nisso. Nunca imaginamos, o Brasil nunca viveu isso, nunca passou por isso. E nós brasileiros nunca imaginaríamos que isso ia passar. Mas nós estaremos colhendo o fruto do mal que estamos plantando. Não só como pecadores no mundo, mas o fruto do mal que estamos plantando em cima dos púlpitos dos falsos profetas e os falsos crentes, entristecendo o coração de Deus nesse momento. Satanás vai dominar, vai prevalecer e vai destruir muitas coisas no nosso país. E nós vamos ter que abrir os olhos. Mas Deus ainda no final da revelação, Ele traz uma esperança. Que se nós nos arrependermos e nos consertarmos, tudo isso que vamos passar pela frente, um momento de dificuldade, de luta e do mal, vai ser para o bem dos nossos brasileiros. Então vamos abrir o coração e firmar. Parar de brincar com Deus, parar de seguir falso profeta, parar de brincar com as coisas cristãs, parar de brincar com a espiritualidade de Deus. Porque nós sem Deus não somos nada. E Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Guarde essa frase e você vai ver neste ano de 2023 muitas pessoas falando isso, os brasileiros falando isso. Nunca aconteceu isso no Brasil, nunca foi visto algo desse no Brasil. Nunca imaginaríamos que o Brasil ia passar por isso. Outros vão até pensar e dizer, até poderia parecer, até imaginava, mas não acreditávamos que iria acontecer. E é hora de nós nos unirmos na nossa espiritualidade, porque o único que nos resta ter misericórdia, estender as tuas mãos para nos ajudar é Deus. Vamos firmes e alicerçados, porque a Igreja de Cristo vai ser grandemente afetada nesse ano de 2023 e nos próximos anos no Brasil e depois também no mundo inteiro, ou no mundo, e o Brasil também vai estar no meio. Espero que você acredite nessa revelação, ou melhor, dobre o seu joelho, ora e veja o que Deus vai falar e espalhe para todo mundo, mande para todas as pessoas que vocês conhecem, porque eu creio que esse Deus é fiel e verdadeiro para cumprir a sua palavra.